Alexandre, tenho 23 anos e hoje eu me encontro desempregado. Estou há 5 meses parado. Estou à procura de um trabalho na área de administração. Estou aí na batalha, estou na correria, atrás. Uma coisa aí, estou na correria. Ser negro nesse país é uma atitude política, porque o Brasil, nós sabemos que no Brasil o preconceito, o racismo é exacerbado. O censo do IBGE deu que negros e mestiços são a maioria na história do Brasil, mas a gente ainda encontra em todos os setores comerciais, industriais, um número ainda bastante pequeno. Mas isso é fruto de quê? Na verdade, o preconceito é uma construção cultural que começa com um sentimento de sentir-se melhor do que o outro. E assim, você tem esse perfil, então logo você não deve ser muito inteligente. Você estuda em uma universidade tal, essa universidade qualquer um entra. Então o preconceito vem de uma pré-suposição e uma pré-disposição de achar que aquilo não presta, de achar que aquele não é inteligente, de que aquele não serve, de que aquele não vale, de que dali você não pode ter absolutamente nada. Vamos dar um exemplo, um banco, que é uma coisa comum até. Quantos negros você vê nos caixas, atendendo ali na linha de frente? Vai no comércio mais chique, vamos aí no shopping, vamos aqui mesmo, no Tamboré. Entra nas lojas, conta lá, quantos negros tem lá trabalhando. O negro ganha em determinadas situações, às vezes menos da metade do que ganha um profissional branco. Não existe negro. Me mostra um negro que é executivo. Meu nome é Sérgio Melo, tenho 41 anos, sou casado, pai de 3 filhos. Com 19 anos de idade já era treinador de gerente de banco, com 20 anos eu era gerente de banco. Fui o gerente de banco na minha época de idade mais longa da história do banco. Saí do mercado financeiro inteiro no ramo de entretenimento, tive uma casa noturna. Depois dessa casa noturna, nasceu um filho, um empreendimento, uma empresa chamada Leite de Fashion Wear. A gente começou com 2 unidades, salões, depois montou uma escola, depois franqueamos essa marca. E estou administrando aí as minhas coisas particulares. Estou ainda descobrindo o que vou fazer, se vou fazer. E é isso. Olha, em relação ao preconceito, eu fui uma pessoa que comecei muito cedo e aconteci também muito cedo. E foi um marco, foi uma conquista muito grande. Uma pessoa jovem e negra. E eu sei que eu causei muita estranheza. Acho que uma coisa que ficou bem latente assim na minha cabeça, quando a gente comprou essa casa, que a gente morava nos Pinheiros, quando a gente vinha pra cá, o segurança veio atrás da gente. Era um negro entrando aqui assim, sem autorização, sem... Então ele veio atrás da gente, falou, pois não, vocês vão aonde? A gente é proprietário. Essa é a atitude de racismo, de achar que uma raça é superior à outra. É aquela história do colonizador, de dominar, de subjugar, de escravizar. A gente tem que começar com a concepção histórica no tempo da escravidão. Por que a escravidão existiu? Evidentemente alguém precisava fazer o trabalho pesado. E aí, a ideia de que você tem uma raça, embora hoje
cientificamente a gente não faça diferença de raça, só existe uma raça que é a raça humana, mas a ideia de que naquela época existia uma raça superior fez com que essa raça que se sentisse superior subjugasse a outra considerada inferior. Os europeus, principalmente os portugueses, nos intentos deles de colonização, de descobertas e tal, aí a gente já coloca como o Brasil descoberto, eles perceberam que precisavam de mão de obra. Depois de meados do século XVI, 1560 por aí, é que eles começaram a lançar mão da escravidão negra de fato. Tente imaginar que esse tipo de sofrimento, que aí chega aqui no Brasil e em outros países, onde era vendido separado da família, não tinha família, não tinha filho, não tinha mãe, perdia tudo, perdia a identidade enquanto pessoa. Não era considerado pessoa, e aí vai também uma crítica à igreja, à Santa Madre Igreja Católica, que dizia que o negro nem alma tinha, que não era um ser humano. Então, a religião, com a questão da cor, da origem, enfim, dessas pessoas, vão gerando esse tipo de exploração por parte dos europeus e que depois vem passando de geração para geração. A partir daí, você desqualifica a pessoa, você desqualifica a sua etnia, você desqualifica a sua raça, você desqualifica a sua identidade. Quando houve a libertação dos escravos, aqueles escravos, ou aqueles negros que antes eram escravos, agora, apesar de serem livres, eles não tinham absolutamente nada. Aquela santa mulher, a princesa Isabel, aquelas histórias que a gente está cansado de ouvir, e ela num rasgo de generosidade, de bondade, de candura, aboliu a escravidão. Libertaram os escravos, mas a mesma coisa que você pegar alguma coisa, o seu cachorro lá que você não quer mais, abre o portão e fala, tá livre, cara. Sem comida, sem emprego, sem moradia, sem família, jogado para as traças. E aí começou a transição dos imigrantes para o Brasil. Há registros históricos e de decisões políticas daquela época que falam a respeito do branqueamento, da tendência do Brasil, ou da disposição do Brasil se tornar branco. Por quê? Porque diante de outros países, especialmente da Europa, o Brasil negro tirava a qualidade de vida, tirava a qualidade de perspectiva desse país emergente chamado Brasil. E aí trouxeram lá os italianos, japoneses, alemães, os eslavos, uma série de pessoas. Eles tinham salário, eles tinham ferramental para trabalhar, eles tinham moradia e tinham alimentação adequada. Então a desqualificação vem daí, e a segregação vem daí. Então à medida que o tempo foi passando, essas coisas não terminaram. Elas diminuíram, elas se camuflaram, mas elas não terminaram. Você vê em jogo, né? Tem jogo de futebol, os caras atacando banana. Há um tempo atrás aí, um jogo de Libertadores, o outro jogador cuspiu no jogador grafite, entendeu? Ainda mais argentino. Eu terminei a escola em 2006. Logo em seguida, o patrão do meu pai falou que eu tinha um emprego já confirmado. E fiquei lá 3 anos e meio. Só que hoje eu me encontro desempregado. Estou há 5 meses parado. Meu pai é caseiro, ele cuida daqui do terreno e a casa é aqui mesmo. Nosso sangue é a mesma coisa, né? Preto e branco é a mesma coisa, entendeu? Então nós não somos melhor que ninguém. Eu, você, é no mesmo buraco. E não aceito que ninguém fale em meritocracia. Para quem não sabe o que é meritocracia, é aquela história de que todo mundo tem os direitos iguais, as mesmas capacidades. Mentira! Como é que eu vou ter a mesma capacidade do filho de um banqueiro?
Em termos estudantis, por exemplo, o sistema educacional brasileiro ele é muito deficitário no aspecto da sua qualidade. A educação pública, que deveria ser a melhor educação do país, ela é bastante deficitária, né? No Brasil, por exemplo, não se pensa numa educação que implique em considerar o povo brasileiro. O sistema educacional brasileiro ele é importado, ainda que possa ter os seus valores e possa ter as suas adaptações, mas não se pensou num sistema educacional que atenda às características peculiares do povo brasileiro. Pega aí um do Jardim Belval, lá do Fátima, lá em Jandira, aqui de pobre, negro principalmente, que entra numa universidade pública, você conta nos dedos. Então imagine só, ele precisa estudar, só que ele também precisa trabalhar. E o tipo de trabalho que ele vai ter vai tirá-lo da escola, vai tirá-lo da universidade. E quem vai para essas universidades? É filho de banqueiro, é filho de industrial. E tem outro filho que eu costumo falar, que não sei se vai passar, você pode editar, mas tem os outros filhos aí que vão. Nós não vamos. Quando eu fui fazer exército, eu ia entrar lá no CPOR, que é como se fosse uma escola lá, é aluno. Você se formou lá, você sai como terceiro tenente, mas você tinha que ter faculdade, você teria que estar estudando lá e fazendo faculdade. Aí eu fiz até a matrícula, tudo, mas chegou um momento lá que foi dispensado 50 pessoas e foi sorteio, não foi nada de... Porque até na corrida, eu lá fui em primeiro, entendeu? Aí eu tranquei a matrícula da faculdade. É tendencioso nós nos escondermos, nós sermos muito mais retraídos, nós temos muito mais dificuldade de se inserir. E aí entra o papel dos ativistas. É um trabalho difícil, porque é aquela história que tem que mexer com a autoestima da pessoa. E acordá-lo. Você fala, rapaz, acorda, você está sofrendo uma série de coisas porque você é negro. Ele começa perdendo. Nasceu negro, nasceu perdendo. E aí tem as outras tendências. O negro é obrigado a saber sambar, é obrigado a saber jogar bola. Ele sempre tem que se destacar nesse campo. É difícil para nós, pais, hoje, pôr na cabeça dos nossos filhos que se ele tiver vocação, ele pode ser um ginecologista. Porque ele já imagina que ele, numa profissão como essa, o índice de rejeição dele pode ser muito grande. Foram poucos os negros bem-sucedidos. Nós temos poucas referências de negros bem-sucedidos. E aí eu fiz disso de um irmão uma limonada. Na verdade, eu era mediano como todos os outros. Mas, para eles, eu tenho certeza que foi um lado positivo. O que eu quero dizer um lado positivo? Poxa, se ele está aqui tão juvenil, tão jovem, que realmente ele deve ser muito acima da média. Eu acho que é uma fórmula do meu... O segredo do meu sucesso, da minha vitória, da onde eu vim, onde eu estou hoje, foi exatamente não deixar com que a minha cor, com que a minha raça fosse um lado negativo. Pelo contrário, eu usei isso no lado positivo, a favor de mim. Mostrando às pessoas que aquilo que ela pensa é indiferente. O que tem que prevalecer, primeiro, é o meu caráter, segundo, é a minha capacidade, terceiro, eu sei ocupar o meu espaço. E isso você consegue não é com força, nem com violência, e sim é com capacidade, com jeito, e você conquistando realmente as pessoas pelo que você é. Ser negro no Brasil é ter construído e estar fazendo a manutenção desse país até hoje, com todas as dificuldades. E eu e muitos, nós temos orgulho de sermos negros, de sermos pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas preocupadas com as nossas famílias,
com o bem-estar social de toda a sociedade de uma maneira geral. Isso é ser negro. E ainda por cima, temos que lutar com garra, com determinação, com muita força, contra o racismo, contra o preconceito e contra a xenofobia. Isso é ser negro no Brasil.